Olá pessoal, todos bem? No vídeo de hoje vamos trazer novidades do que vem acontecendo no cenário político. Fica com a gente até o final porque teremos uma pergunta para você. Mas antes, o canal precisa do teu apoio. A direita precisa do teu apoio. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Vergonha! Qual que foi a reação da Globo News e do Reinaldo Azevedo à decisão vergonhosa do Gilmar Mendes que blinda o STF? Será que a posição da imprensa também foi vergonhosa? Eu vou te mostrar os vídeos, as provas, os fatos. E você viu ontem que o ministro Gilmar Mendes, ele simplesmente decidiu blindar o STF contra qualquer pedido de impeachment por meio de uma decisão sua, que foi liminar e monocrática. Ele praticamente fechou o Senado e hoje eu vou te mostrar aqui no canal as reações marcantes da grande imprensa. Quem pode e deve reagir a isso, hein? Claro que o próprio Senado exercendo o seu poder, e eu vou te mostrar isso no próximo vídeo, qual foi a reação do Senado, e também a imprensa pode e deve reagir por meio da crítica, mas será que a imprensa cumpriu o seu papel? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Gilmar foi criticado ou ele contou com a conivência da imprensa, hein? Eu vou te mostrar isso agora em 3 pontos. Primeiro, bora ver como que o Reinaldo Azevedo reagiu. Segundo, vamos ver como que a Globo News reagiu. E por fim, algumas surpresas boas. Então fica aqui que vale a pena entender o que está acontecendo, porque o tamanho da reação pode determinar se o Supremo poderá ser contido no futuro ou se a chance de o impeachment foi por ralo abaixo para sempre. Bora lá então direto para o primeiro ponto, começar com esse vídeo aqui do Reinaldo Azevedo, que é uma amostra do posicionamento dele. Olha aí. O que é que o Gilmar está propondo? Que a prerrogativa, né, de apresentar, né, uma denúncia contra o ministro do Supremo seja do Procurador-Geral da República, porque afinal de contas é ele o fiscal da lei, né, e em tese ao menos domina a boa técnica para saber se há ou não o cometimento de crime, que não seja o mero inconformismo com a decisão de um ministro. Olha só, hein? Que como você viu aqui, o que você viu aqui foi uma amostra, gente, uma amostra do posicionamento e do passapanismo do Reinaldo Azevedo para o Gilmar. E o Gilmar e o Reinaldo Azevedo, eles têm uma relação de longa data. Todo mundo sabe que o Reinaldo é apenas um porta-voz do Gilmar ali na Band News e no UOL. E se você não sabe, o Reinaldo Azevedo, jornalista, ele é um grande especialista em direito, da mesma categoria de especialidade que esta pessoa aqui, ó. Do mesmo nível, gente, que essa aqui é especialista em segurança pública. O Reinaldo Azevedo, ele sempre teve a melhor opinião jurídica do mundo, o suprassumo da opinião jurídica, um grande jurista, desde os tempos da Lava Jato. Embora não fosse só opinião, né? Embora ele me xingasse também dia sim e dia também, até o ponto dele perder uma ação de indenização e ele ter que me indenizar por decisão da justiça. Mas tudo que o Reinaldo Azevedo faz é puro jornalismo, né? Mas vamos aos fatos aqui, ó. Vejam que o especialista em direito, Reinaldo Azevedo, ele defende então a tese do Gilmar de que só o PGR pode propor impeachment de ministro do STF. Só que tem um problema aí. O Gilmar, ele não explica, não justifica na decisão dele por que ele escolheu o PGR para fazer esse papel. E aí, Reinaldo? Para concordar com o Gilmar, o Reinaldo fez o quê? Ele tem que se prestar a esse papel risível, que dá até vergonha alheia, de tentar encontrar uma justificativa imaginária para a adesão do Gilmar de dar a função para o PGR. Uma justificativa que não seja o fato de que o atual PGR é ex-sócio, aliado do Gilmar e foi indicado pelo próprio Gilmar para a PGR. Ah, mas o PGR é o fiscal da lei. É o fiscal da lei em processos por crimes comuns, não em processos por crime de responsabilidade, que são infrações político-administrativas. Embora o nome tenha crime, crime de responsabilidade, eles não são infrações penais. O fiscal da lei em crime de responsabilidade é o Senado. Ah, mas em tese o PGR ele domina a boa técnica para saber se houve crime de responsabilidade. Ah, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Reinaldo, que constrangedor você ter que inventar coisas que nem estão no voto para tentar defender o Gilmar do que é indefensável. Então, só o PGR que domina a boa técnica para o impeachment de ministro do STF, né? Mas quando é para fazer impeachment de presidente da República, eleito com milhões de votos, aí qualquer um pode fazer.
Você está defendendo então que tem que ser mais difícil tirar um ministro do STF do que tirar um presidente da República? Aonde você chegou para defender o Gilmar, hein, Reinaldo? Por que você não disse isso lá atrás quando apoiou o impeachment da Dilma em 2016? Eu vou te responder, Reinaldo. Isso se chama vassalagem intelectual. E mais, se é preciso boa técnica para representar contra o ministro do STF para garantir a independência do judiciário, então você, por coerência, tem que defender que só o Ministério Público pode representar contra o juiz no CNJ para apurar abuso de poder. Ou então contra um outro membro do Ministério Público no Conselho Nacional do Ministério Público. Ou então contra a polícia na corregedoria por conta de algum abuso policial. Hã? Mas não faz sentido! Ora, tenha vergonha, tenha paciência, Reinaldo. Mas não é só o Reinaldo que não conseguiu criticar ministro do STF, não. E eu não quero agora comparar os dois, gente, porque o Reinaldo ele é hors concurso, né? O Reinaldo é outra categoria, ele é incomparável, ele é o nível dessa especialidade aqui. Mas vamos agora para outro jornalista que não tem a ver com o Reinaldo, mas que também deu a sua passada de pano aí, que foi a Andréa Sadi na Globo News. E aqui eu vou te mostrar um vídeo que é autoexplicativo, que faz a seguinte comparação. Há um tempo atrás, o Congresso Nacional tentou passar a tal da PEC da blindagem, que blindava deputados e senadores corruptos contra investigações por corrupção. A PEC ela tinha uma parte boa, que era blindar parlamentares por crimes de opinião, porque a Constituição já protege eles, mas o STF estava toda hora violando a imunidade parlamentar. Mas a PEC ela tinha uma parte horrível, que ia blindar parlamentares por crimes gravíssimos. E a imprensa, Andréa Sadi, caiu de pau em cima disso e com razão. Mas a questão é, agora que o STF está fazendo a mesma coisa, está se blindando da apuração e responsabilização por crimes e abusos, o que é tão absurdo quanto, o que é tão grave quanto, como que foi a reação da imprensa, hein? Olha aqui comigo, vamos ver esse compilado que eu postei nas minhas redes, começando pela fala da Andréa Sadi sobre a PEC da blindagem do Congresso, na parte de cima, e depois vou te mostrar a parte de baixo sobre agora a blindagem promovida por Gilmar Mendes. Olha aí comigo. Eles estão representando os interesses dos próprios parlamentares, só que eles foram eleitos para representar os interesses da sociedade. Mas eles agem de um jeito, Flávia, Thomas, como se eles fossem intocáveis. É isso que eles estão passando para a sociedade, que eles são diferentes e que eles não vão aceitar nada que venha de fora, porque eles trabalham para eles e por eles. Incrível, também do ponto de vista surpreendente, mas de forma negativa, claro, de como eles estão querendo marcar a posição de que quem manda são eles e acabou. Eu acho que eles criaram um mantra ali com... Gente, tudo isso se aplicava à decisão também do Gilmar, mas ela tá falando da PEC da blindagem do Congresso, de alguns meses atrás, mas vai prestando atenção como se aplicaria igualmente ao Gilmar. Total, perdão no trocadilho, mas assim, ninguém solta a mão de ninguém. Se vocês quiserem esse pacote da blindagem, vai todo mundo junto. Foi isso que os deputados me disseram semana passada em Brasília. Eles esperam o melhor momento, eles esperam o ambiente, a poeira baixar. E dão bote. E também, exatamente, né? É totalmente exposto. É um tapa na cara da sociedade. Pessoal, isso aí é um tapa na cara da sociedade. Um tapa na cara da sociedade. E agora, veja o que ela disse quando é o Supremo que está se blindando. Veja agora se você nota uma mudança de postura. Olha aí, ó. O Supremo está observando de perto os senadores que têm ameaçado, que têm usado isso como bandeira, que dizem que vão usar isso como bandeira. Impeachment de ministro do Supremo durante a eleição. Sobe no palanque e faz esse discurso. Observa de perto. Ela começou dizendo, vou repetir aqui para vocês, ó, que ela começou dizendo que o Supremo está observando de perto esses senadores e candidatos ao Senado. Olha aí de novo. Ambiente, a poeira baixar. E dá um bote. E também, exatamente, né? é totalmente exposto. É um tapa na cara da sociedade. O Supremo está observando de perto os senadores que têm ameaçado, que têm usado isso como bandeira, que dizem que vão usar isso como bandeira. Impeachment de ministro do Supremo durante a eleição. Sobe no palanque e faz esse discurso. Observa de perto e conversa com os senadores sobre esse assunto. O ministro Gilmar Mendes, na minha apuração, já vinha conversando com alguns senadores, falando sobre esse assunto e também falando internamente, lá no Supremo. Um grupo ali de ministros queria que isso fosse resolvido até o fim do ano, exatamente pelo motivo que eu contei aqui. Campanha eleitoral. Não tem ninguém no Supremo, ali no entorno do ministro Gilmar Mendes, que negue que isso tem a ver com proteção para os ministros. Estão se blindando, se protegendo da eleição de senadores que vão usar isso como ameaça, como chantagem, como pressão, como bandeira de campanha política. É um tapa na cara da sociedade. Mas aí tudo bem, né? Tudo bem. Essa fala aqui, um tapa na cara da sociedade, é de antes, né? É quando ela estava falando do Congresso. Mas agora, quando ela fala da blindagem suprema, aí tá tudo bem. Aí eles estão se protegendo, porque veja só, tem candidatos ao Senado que vão usar isso como bandeira eleitoral. Aí tá tudo bem o Supremo ir lá e se blindar. Agora não é mais um tapa na cara da sociedade, né? Agora é só uma proteção do Supremo contra o impeachment futuro. Aí o Supremo se blindar, então tá tudo bem. Como assim?
Esse duplo padrão, esse sim é um tapa na cara da sociedade. Ué, André Sadi, o que aconteceu? Contra o Congresso, aí você levantou a voz, gritou, ficou indignada, reclamou. Aí contra o STF, contra o Gilmar, aí essa indignação some, desaparece. A decisão absurda vira uma notinha de rodapé. Isso sem falar de você dizendo que o STF está monitorando os senadores que ameaçam ministros de impeachment, sem fazer a menor crítica a esse monitoramento do STF. O que aconteceu com aquela raiva toda que se sentiu quando era o Congresso? Você acha normal, Sadi, ministro do STF monitorando o senador? E já que você não falou nada, eu imagino que deve achar normal. Se você fica também indignado, como eu aqui, se você está indignado com esse duplo padrão, senta o dedo aí no like, se inscreve, aciona o sininho para a voz da nossa indignação chegar mais longe. E vamos agora para o terceiro ponto, que pode trazer um gostinho de esperança, porque teve gente, mesmo na grande imprensa, que desceu a lenha sem dó nem piedade na decisão do Gilmar. Dá uma olhadinha aqui, ó, nessa coluna da Malu Gaspar. Blindagens por canetadas de Gilmar e Toffoli são golpe do Supremo na democracia. Ela senta a lenha, não só no Gilmar, mas no Toffoli também, que está blindando lá o Vorcaro, pelas decisões recentes e outras do passado, como a blindagem do Toffoli da JBS, como outras decisões que blindaram os ministros, autorizando os parentes a atuarem em casos como advogados, mostrando como o Supremo, ele está dando um golpe. E aí olha essa coluna aqui também do Merval. Interesses não republicanos. Os ministros viraram entidades próprias e cada um atua de acordo com o seu pensamento e seu desejo e não com a Constituição. Olha, eu não concordo sempre com esses jornalistas, mas eles estão certíssimos na postura que adotaram nesse caso, de críticos, de controle social dos abusos do poder. E a gente tem que ser justo, criticar o erro e reconhecer o acerto. E você, o que você achou, né, da opinião do especialista aí, ó, Reinaldo Azevedo? Olha ele aí, ó. Ele tá um pouquinho diferente, né? Cabelo laranja, mas acho que é ele. O que você acha? E o que você achou da reação da Globo News? Me conta aí a sua opinião nos comentários. Agora responda aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Vou ler e responder a todos. Até a próxima!